Olá, olá todo mundo, gente, Oiê, tudo bem? oi. Então estamos mais numa edição, é o nosso 7º encontro aqui do Mulher em Pauta, e hoje, assim, felicíssimas, claro que todas as nossas edições são ótimas, mas em especial hoje a gente tem uma pessoa maravilhosa, ocupadíssima, então a gente quer de primeira mão agradecer, que é a Deise. Então a Deise é a nossa delegada aqui da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, né, de Bento Gonçalves, porque nós estamos com um assunto aqui que estava mexendo na gente já faz um tempo, e é uma oportunidade muito grande para a gente ter e passar informações. Então, mais uma vez, a gente vai se apresentar, desde então, assim, Sim. eu sou a Carol, todo mundo já me conhece aqui do nosso Mulher em Pauta. Maria Auxiliadora. Eu sou a Ana Paula Ângelo Pereira, sou ginecologista, obstetra e estava muito ansiosa por esse encontro, porque eu quero muito aprender contigo. Todas nós, né, queremos aprender muito hoje. Meu nome é Gisele, né, como o pessoal aí já acompanha, sou dentista e amiga dessas médicas maravilhosas e com colegas do Mulher em Pauta. Desde já, como a Carol falou, desde muito obrigada pelo teu tempo, que a gente sabe que é corrido, né, então a gente nos sentimos lisonjeadas de te ter aqui hoje. Desde isso, e a gente queria conhecer um pouquinho, então, que tu te apresentasse para, né, a tua carreira, mais ou menos como tu chegaste, então, né, nesse momento da tua vida, então, para nós vai ser um prazer. Tá bem. Bem, eu sou aqui de Bento Gonçalves, eu sou do interior de Faria Lemos, Olha. então eu nasci e cresci aqui. Hã, Quando eu estudava, no ensino médio, eu achava que eu ia ser professora de matemática, mas me aventurei no direito e advoguei por um tempo, acredito que por mais de 10 anos, e resolvi deixar a advocacia, porque eu não encontrava, assim, uma satisfação pessoal. E também a questão financeira, eu não lido bem com essa variação, sabe, a oscilação, né, que o profissional liberal, Legal. lida, né. Um mês receber X e no outro mês É receber verdade. 100x, isso eu não é algo que me agrada. Então eu fui para a área dos concursos. Eu fiz concurso para polícia, para escrivão, inspetor, delegada, e eu consegui passar nos 3. Então, inicialmente, eu fui chamada para escrivã de polícia, fiz toda a academia, passei 6 meses lá em Porto Alegre, cursando academia, aprendendo todas as disciplinas, as operacionais, né. Eu tive a felicidade de ficar bem classificada, eu fiquei, acredito que em segundo lugar lá dos escrivães, e eu tive a possibilidade de escolher, né, Claro. para a minha lotação. E eu escolhi Bento Gonçalves. Então, como escrivã, a minha primeira lotação foi Bento Gonçalves e foi a DEAN, foi a Delegacia da Mulher. Legal. Na época, a titular era a delegada Isabel Ah, Trevisan, isso. que foi quem, trouxe a Delegacia da Mulher para Bento, né, quem batalhou por isso, foi quem criou o policiamento comunitário, que é um grupo Uhum. preventivo que tem aqui. E eu tive a felicidade dela ser a minha primeira chefe, minha primeira gestora superior hierárquica e com ela, assim, só fez aflorar o gosto que eu tenho por ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu trabalhava como escrivã há 1 mês e 13 dias, quando abriu a vaga para cursar academia para delegada. Então abriram as vagas, né. Eu trabalhei pouco como escrivã, mas, é uma experiência muito importante, né, de tu trabalhar como quem executa, né, diretamente as atividades, e depois passei a ser delegada. Mais uma vez, né, voltei a Porto Alegre, 6 meses de academia e voltei. Também fiquei bem classificada e pude escolher vim para Bento Gonçalves, Oba! a minha cidade, Que né. legal. Então, eu comecei como delegada plantonista, fazendo aquele regime de 24 por 72 horas, né. Uhum. Foi um período bem difícil para mim, eu confesso, né, eu era uma menina, eu costumo dizer, né, eu era uma menina lá do interior, eu era catequista, eu era aquela menina que quando passava pela rua cumprimentava todo mundo, sabe. Como advogada, eu advogava na área previdenciária, então eu fazia aposentadorias, né, com pessoas mais velhas, portanto, né, então, hã, não era um ambiente hostil, né, vamos dizer assim. E aí de repente tu cai, de repente Nossa. não, né, porque é com muito esforço, Sim, sim. mas a mudança, né, eu digo,
eu vou para um ambiente bem diferente, ainda mais no plantão policial, então foi difícil para mim esse primeiro momento de estar ali no balcão da delegacia, tendo que decidir em poucos minutos, né, mas foi excelente o aprendizado. Eu não me adaptei muito bem a esse regime de plantão, né, para mim é bem melhor a atividade diária, descansar à noite, né, eu gosto, meu organismo aceita bem melhor. Mas como é que eu fui para a DEAN então? Eu trabalhei um tempo ali no plantão, fui também titular da delegacia do plantão, e aí a delegada Isabel Trevisan teve a oportunidade de ir a Porto Alegre. E hoje ela está muito bem lá, né, ela sempre teve cargos muito bons lá, ela é um exemplo a seguir. E eu fui convidada então, convidada não, fui designada, né, pela minha chefia para trabalhar na Delegacia da Mulher. E eu tô lá há 11 anos. Nossa, 11 anos já. 11 anos, eu sou das 25 DEANs que tem agora, eu acho que sou das delegadas uma das que mais tempo tem de delegacia especializada no atendimento à mulher. Uhum. Então essa é a minha trajetória, né, nesse meio do caminho, eu dei aula na faculdade, acho que por mais de 5 anos eu dei aula na UX de Direito Ai, Penal, enquanto eu estava fazendo a academia para escrivã, ao mesmo tempo eu fiz um mestrado, que nossa. assim, não foi um tempo, assim, impensável, né, eu não consigo hoje, se eu tivesse que fazer metade do que eu fiz naquela época, É. é impensável, né, foi muito, exigiu muito, assim, muita dedicação, muito foco, persistência, sabe, coragem para seguir em frente. Que bom. E hoje eu tô aqui, né. Também tive o meu filhinho nesse meio do caminho, né, o Francisco. E Então é hoje a isso. gente tem muito assunto, né, Nossa, pra Tem. porque maravilha. essa bagagem toda tem muita coisa para passar pra gente. Eu acho que a gente poderia, antes, né, nos bastidores, a gente estava comentando sobre, eh, essa parte preventiva muito que tem feito hoje, que eu acho que é importante até a gente colocar, né, para as nossas, seguidoras aí, né, Aham. espectadoras que estão nos vendo e claro que para os homens também, como a gente já falou, Sim. né. Então, se tu pudesse falar um pouquinho Claro, o que a gente estava claro. comentando da prevenção hoje, que é feito também na Sim. questão da violência contra a mulher. Bom, para eu chegar lá, vou contar um pouquinho da história, assim, da Lei Maria da Penha, mas bem sucintamente. Uhum. Eh, a luta para ter uma legislação, adequada que protegesse a mulher, ela é muito antiga. Então, lá na década de 70, o Brasil começou a participar das reuniões internacionais junto à ONU, às convenções interamericanas, e o Brasil se posicionava no sentido de que ia criar uma legislação, para proteger a mulher. Então isso começou lá em 79, mas a gente só veio a ter a lei em 2006. Nossa. Nossa. Por que que a gente só teve e por quê? Né, eu sempre digo, não foi nenhum favor de nenhum governante, não foi nenhum senador, não foi nada disso, sabe, não foi nenhum dos nossos políticos que disse: "Deixa que agora eu entendi que a Aham. mulher precisa de proteção, que está desequilibrada essa relação, é uma relação para os homens é uma relação de poder, temos que equilibrar". Não, o Brasil foi condenado pela ONU no momento em que ele foi denunciado pela Maria da Penha, por isso que a lei recebe o nome dela, porque ela sofreu 2 tentativas de homicídio, na época era ainda Hum. homicídio, Hum. e ela denunciou que o agressor dela não tinha sido julgado, nenhuma medida havia sido tomada. Então, dessa denúncia dela, claro, através de organismos Uhum. Claro. internacionais, de muita ajuda e De muita muita gente luta, né. disposta, o Brasil foi condenado e ainda assim demorou muitos anos da Nossa. condenação até chegar à lei. Então imagina, até 2006 a gente não tinha uma ferramenta de proteção. A discussão, a briga, a lesão, toda a violência contra a mulher, ela tinha o mesmo tratamento, o mesmo procedimento de uma briga de vizinho, de Uhum. 2 Nossa. pessoas que se estapeiam na rua, entende? Não tinha esse olhar de gênero para essa Uhum. situação de violência. Então, a lei ela chega e ela traz um olhar que daí respondendo a tua pergunta da prevenção, né. A Lei Maria da Penha ela é considerada uma das melhores legislações de proteção à mulher. E a nossa lei, ela tem 3 pilares importantíssimos. Se você lê a lei, você vai ver que ela quase não fala nada de crime, Mm-mm. pouca coisa ela fala de crime, porque ela tem 3 pilares importantes: a prevenção, a assistência e a repressão.
Repressão é o que nós, do sistema de justiça, fazemos. O sujeito pratica um crime, ele precisa ser reprimido, ele precisa sofrer a consequência do crime que ele praticou. A assistência. Isso é extremamente importante a lei dizer, afirmar e exigir. Porque essa mulher, quando ela vai na delegacia registrar, aquele papel não basta para a vida dela. Uhum. E o que que é assistência, né? Vem do verbo assistir, vem de olhar para aquela mulher na sua integridade, em todas as suas necessidades. Então a lei vai dizer que a gente tem que ter grupo reflexivo para os homens, ela vai dizer que essa mulher tem que ser levada para um local seguro, ela vai dizer que quando ela for registrar a ocorrência, se ela for para um local que não é a casa dela, nós temos que buscar os pertences pessoais dela, porque ela pode ter remédio, fralda do nenê. Ela vai dizer que a gente tem que ter um centro de referência para atender Uhum. essa mulher, como nós temos em Bento Gonçalves, não é todo município que tem, nós temos. Uhum. Essa mulher, amanhã, quando ela recomeçar a vida dela, ela vai ter que trocar as crianças de creche, porque ela não vai morar mais no mesmo bairro, naquela casa. O que que ela faz com essas crianças? Quem é que ajuda ela? Ela Nossa. levou um soco na cara, quebrou todos os dentes, quem é que ajuda ela? Então tem que assistir essa mulher, tem que olhar para ela depois que ela sofreu isso, nessa violência. E a prevenção, que é o primeiro pilar. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, por isso que é tão comum, eu digo comum, porque na minha área, né, nós delegadas das delegacias da mulher, nós estamos à disposição e as nossas equipes, né, eu tenho uma equipe muito boa, nós estamos à disposição da comunidade para falar sobre isso, porque a própria lei impõe, ela fala que nós temos que prevenir, nós temos que levar a informação, Uhum. nós temos que evitar que esses fatos aconteçam. E a gente só vai evitar se a gente transformar a mentalidade das pessoas. Não é Educação. uma tarefa fácil, né? Sim. Não é? Por isso que nós estamos nas escolas, nas empresas, no podcast, né? Maravilha. Bom, Então, E sim. falando nisso de prevenção, eu tenho, a gente fala em violência, a gente fala na agressão física, né, mas aqueles pequenos sinais que a paciente já poderia se dar conta que: "Opa, aqui tá Uhum. passando do limite". Perfeito, Que ótima que tu pergunta. que tu instrui, né, Uhum. para essas mulheres, assim? E aí eu volto novamente na lei, que ela é considerada uma das melhores do mundo, né. E a lei, ela faz uma coisa que não é recomendado numa legislação, que ela é exaustiva, né, ela detalha. A lei não precisa ficar detalhando todas as Uhum. coisas, ela tem que ser objetiva. Mas a Lei Maria da Penha, ela detalha, ela diz, ela explica quais são as formas de violência, ela conceitua. Isso. E por que que ela faz isso? Não é por nada, mas é para que a gente não minimize as violências, e para que a gente justamente esteja atenta a todas as formas. Porque justamente, né, a gente acaba se sentindo mais impactado socialmente quando tu vê aquela mulher que foi morta, ou que sofreu uma tentativa de feminicídio, ou que tá toda machucada, Uhum, ou que tá na tua frente chorando desesperada, né, parece que a situação tem que nos comover para a gente fazer uma uhum, coisa, mas a lei ela é detalhista, ela vai dizer lá especificadamente quais são as formas de violência. Então, por exemplo, na violência física, né, a lei vai deixar claro que não é só apenas violência aquela que deixa marcas, que lá na nossa área, né, do direito nós vamos chamar de lesão corporal, porque apareceu um hematoma, um Uhum. eritema, um edema, tem uma marca, mas também é violência física, aquela invasão ao corpo da outra pessoa que não deixa marcas, então a gente vai ter o puxão de cabelo, o empurrão, o cutucão, o beliscão, uhum, o soco na cabeça, que às vezes não aparece, uma toalhada, jogar um objeto contra a mulher. Então uhum, tudo isso é violência física. uhum, E aí nós vamos ter, que você disse, né, quais são os sinais. Os sinais, eles normalmente vão começar pela violência psicológica, não vão uhum, começar Exato. não. Já Não, o sujeito, até porque ele tem que conquistar essa mulher. Então, nos primeiros tempos do relacionamento, ele vai ser um príncipe para ela. E o nosso cérebro nos engana, né? Os que são da medicina, claro. a neurociência explica bem, né? Que o nosso cérebro é danado, ele fica se apegando lá naquelas memórias boas e ele não consegue enxergar
o que tá diante dos olhos agora, Uhum. né. E aí o sujeito vai mudando o comportamento ao longo do relacionamento, né, e vai dando então esses sinais de que para ele aquela é uma relação de poder, não é uma relação de afeto, é uma relação de poder. E a partir do momento em que ela começa a desafiar, ainda que sem a intenção de querer poder, ele começa a praticar mais violência. Uhum. Então vai começar: "Você não pode não quero que você use essa roupa. Quem usa esse tipo de roupa é vagabunda. Olha, quando eu era pequeno meu pai dizia que passar batom vermelho é coisa de puta. Uhum. Por que tu estás no celular? Quero ver com quem que tu tá falando, quero olhar teu celular. O teu dinheiro tem que vir pra minha conta, porque nós pagamos tudo junto. Nós somos um casal, né. Eu não te devo satisfação, eu sou homem, eu saio com os meus amigos. Não, essa tua amiga tem fama que dá pra todo mundo. Eu não quero que tu te relacione com ela. Tu não precisa trabalhar, eu te sustento, eu te dou tudo o que tu precisa". E a gente vê muito isso aí. Meu Deus. As pacientes quando Exatamente. chegam, porque é assim, nós como ginecologistas, tá, além da gente cuidar da parte ginecológica mesmo da mulher, a gente também cuida da parte clínica e a gente cuida da parte emocional, né, psicológica da paciente. A Sim. gente faz isso. Então, muitas mulheres vão porque ela tem um corrimento, mas ela não quer, ela não foi exatamente para falar do Sim. corrimento, ela foi para desabafar Sim. sobre a vida dela, né, e aí nós temos, né. Eu acho que é legal Ficamos também a gente escutando, poder aprender os sinais de poder olhar aquela paciente, talvez ela não diga com todas as palavras o que está acontecendo, mas que a gente Exatamente. possa entender nas entrelinhas isso, né. A gente já recebeu várias pacientes que Nossa. chegaram com hematoma de óculos, né, de Uhum. sol, que caíram da escada, que se Isso. bateram, mas nunca foi agressão física. Essa é mais fácil a gente identificar, Exato, essa tá né. diante dos teus olhos. Mas aquela que vem na sutileza, às vezes a gente pode passar É. batido e não ajudar, né. Mas agora me veio, assim, algo que eu nunca pensei em trabalhar e fazer, né. Vou trazer, assim, o assunto Ótimo, Adoro! no Não, dia, essa né. é Porque eu imagino também que no consultório, muitas vezes, acaba tendo ali um limite, né, pra te abordar e avançar na vida da tua paciente. Sim, Tu às Ela vezes deixa, permite, às Claro. vezes né, não, né. fico imaginando, né, tu tá atendendo Isso a aí. tua paciente, tu percebeu alguns sinais, mas tu não tem certeza. Eh, eu acho que talvez, né, e daqui a pouco fica a sugestão para vocês, não sei se fica a sugestão para nós na delegacia, para fazermos alguma coisa, mas alguma campanha com os Ótimo. médicos, Excelente. quem sabe elaborar uma cartilha para que os médicos tivessem no seu consultório, e quando ele identificou esses sinais, e que ele possa dizer para a mulher o seguinte: "Olha aqui, eu te ouvi, né, se tu precisar de mim eu tô aqui, mas eu gostaria que tu levasse para casa isso aqui, esse Uhum. Olha, sabe, inclusive eu ajudo. esse material. Super. Legal. Olha quando Inclusive tu tá podemos sozinha, ajudar Claro. a colaborar com isso. olha quando tu tá sozinha, tira um tempo para ti Uhum. Porque às vezes também analisar, naquele sabe. momento ela não vai ter, assim, não vai se sentir à vontade de realmente falar o que está Sim. acontecendo. Com uma cartilha, talvez ela vai ler, pensar um pouquinho E sabe o melhor. que, Daisy, e sabe o que mais me chama atenção? Por exemplo, eu vejo no consultório, né, que muitas vezes existe uma normalização Sim. de algumas coisas, entendeu? Sim. Porque a gente conversa, eu, por exemplo, né, eu não atendo muito primeiras consultas, então as pacientes que a gente tem, e às vezes tu diz assim: "Meu Deus do céu, será que ela não vê que isso aqui tá tóxico?". Então Não, às vezes parece que tu ela não enxerga isso. e a sensação que é isso, às vezes esses comportamentos tu acaba, bom, se a pessoa que eu amo, que eu escolhi para minha vida, me trata ou tem esse tipo de comportamento, talvez tu não tenha essa visão, né. E não, e realmente, assim, eu acho que a ideia é essa, é para que a gente possa, assim, mandar essa mensagem para muita gente, E às vezes, né, porque Carol, ela cresceu num ambiente muito parecido. Com Então, certeza. dentro da cabeça dela, um relacionamento é isso aí. Sim. Ela não conhece, às vezes, outra E coisa, né. Também. e Daisy, eu queria te fazer uma pergunta, assim, que me chama a atenção, o porquê, 2 talvez. Por que que tu acha
que essa questão, a gente tem visto nos últimos anos esse aumento dramático dos casos de feminicídio ou de violência. Claro que eu imagino que eles já existiam, talvez não eram tão divulgados, e mesmo assim eu acho que os dados seriam muito maiores se tivesse essa liberdade. E assim, que perfil de mulher, porque às vezes eu percebo, quanto mais parece informação que as pessoas têm, parece que a mulher ainda é bem complicado, porque eu vejo assim, tu não precisa ter, nível de classe social, tudo, é preocupante nesse Sim. sentido, assim, não sei se tu tem como Tenho. traçar Sim, te isto. falo sobre isso. Bom, a primeira pergunta que tu me fez é sobre os números, né, o aumento crescente, né. É. Meu Deus, explodiu o número de feminicídios. O que que eu penso sobre isso? Bom, vamos falar primeiro dos outros crimes, da violência de modo Uhum. geral. Eu entendo que, na minha opinião, que não é que houve um crescimento, é que essas mulheres foram tiradas da cifra oculta. Essas mulheres receberam informação, receberam ferramentas, tiveram condição de buscar ajuda, tiveram a coragem de denunciar. Então eu não acredito que antes não existia Não. violência e que de repente tem um surto, né, tem uma epidemia de violência contra a mulher. Não, essa violência sempre existiu, porque nós, na conversa mais simples de botequim, a mais, né, mais elaborada de uma academia, todo mundo sabe que acontece violência Sem em dúvida. todos os ambientes Uhum. contra a mulher. Então, eu entendo que os números, eles mostram uma realidade que sempre existiu. Com relação ao feminicídio especificamente, o que que eu penso? Ele, de certa forma, eles são um reflexo do nosso posicionamento, né? Nós estamos nos posicionando, nós estamos dizendo não e firmando a nossa vontade. E também mostra que nós estamos precisando cuidar da saúde mental dos homens, Uhum. Exatamente. né, porque são homens que, com a medida protetiva, que é eu vou também poder falar Isso. sobre isso para vocês, porque que eu acho que ela é uma ferramenta importante e salva vidas, né, que muitos pensam que não. Nem com a medida protetiva eles conseguiram se conter. Então, o aumento dos feminicídios, ele mostra que nós estamos lutando, né, assim como em outros momentos da história nós tivemos que lutar muito e perdemos muitas vidas, agora nós continuamos lutando muito pelo nosso posicionamento, pela nossa vontade de viver, de ser livre, de exercer os nossos direitos, e infelizmente alguns homens não respeitam isso, né. Os números eles são altíssimos no Brasil e no Rio Grande do Sul, nós nesse momento estamos com 41 feminicídios no estado. Nossa. E sem contar os feminicídios tentados, que a mulher sobrevive, mas sobrevive à míngua, né. Sim. A maioria dos feminicídios é cometido com arma de fogo e com faca. Tu imagina uma mulher que foi esfaqueada. Meu Deus. E os Essas homens sequelas. eles gostam de nos atingir aonde? Na cara e no peito, Uhum. que tem muito da nossa identidade, né. Tu entende? Então, os números altos de feminicídio, eles mostram isso, o adoecimento e os números de toda a violência. O adoecimento dos homens, eles não sabem, não estão sabendo lidar com essa, entre aspas, "perda de poder", porque para eles é um jogo de poder. Uhum. Uhum. Eles têm uma pessoa que eles subjugam, que eles humilham, que eles comandam, e essa pessoa começa a dizer não. Tu vai olhar os inquéritos, as ocorrências de feminicídio e tentativa, o que que eu tenho? Eu tenho uma mulher que disse: "Não, eu não te quero mais, eu quero encerrar esse relacionamento". É isso que a gente tem. É um homem que descobriu que a mulher traiu. Porque ela não pode, porque ela é livre até para isso, Sim. eu penso. A mulher é livre até para isso, se ela decidir ter uma relação extraconjugal, assim, moralmente pode até ser errado, mas ela tem esse direito, não sou eu que vou julgar. Então no momento que a mulher decide ser diferente daquilo que ele está querendo, ela tem uma represada. Mas ainda assim nós precisamos ter coragem, seguir em frente, sendo firme nisso, né. A segunda pergunta, me ajuda a lembrar, Carol.
Gente, eu tô tão impactada que Eu eu tô também, eu eu tô tô chocada. Eu virei uma condenada Não. quando eu vi, eu me enrolei com Não, o perfil eu já fui lá em Nárnia, não, Daisy, não, mas o perfil das mulheres, perfil. né, porque gurias, assim, depois ele vai editando Sim. não, é de Deus. não, porque Daisy, assim, às vezes tu teve sim tu vai fazer doutorado, mestrado, coisa se A gente tem submetendo em todas as classes em todas sociais, as classes, né. então às vezes já acha: "Ah, é coisa que é de uma classe ma", não, Não. e que e essa coisa e às vezes eu vejo, assim, a paciente também que é muito independente, ela numa coisa do estudar, das vezes o teu emocional tá mais carente, e às vezes tu Sim, te submete, sim, a certos relacionamentos que, sim. né, a coisa é Doentios. doentios, então tu vê que assim, não foge a classe social, foge e com aquela questão que a gente disse, então, mas essa ideia de que Tá, como é que é o perfil da tá. Bom, então sobre o perfil das vítimas de violência doméstica, né. Nós entendemos que a violência doméstica ela acontece em todos os ambientes, e realmente é assim. Não tem classe social, não tem cor, não tem profissão, tá. O que que vai diferenciar? A mulher que não tem condições financeiras, que não tem uma estrutura, financeira, econômica, né, social estável, ela só tem um sistema para ajudar ela. E eu falo isso muito na delegacia para as minhas policiais e para as estagiárias, que eu tenho uma postura, assim, que eu não tolero, eu não aceito que seja feito diferença, sei lá, pode ir a primeira dama do município, pode ir a dona Maria lá da vila, que eu ótimo. todas têm que ser atendidas com dignidade, com Uhum. respeito. E eu falo, essas mulheres que vêm aqui na delegacia nos procurar, elas só têm a gente. Ela não tem um advogado para procurar, uma médica Uhum. para procurar, e eu até brinco na delegacia, eu digo: "Se eu, delegada", hoje eu sou separada, né, mas se eu, delegada, tivesse um companheiro e ele me desse um soco na cara e me deixasse roxa, eu não vou ir para o plantão para ir ali dizer para os meus colegas que eu apanhei. Eu vou procurar uma médica que eu confie, vou dizer: "Ó, me dá um remédio que me passe hematoma logo". Talvez Que eu coisa. não sei se eu vou ter coragem de me É verdade. escancarar para o mundo Uhum, que eu apanhei, mas a dona Maria não tem o que eu tenho. uhum. Ela só tem a gente, só. Então ela não tem uma alternativa para sair do ciclo de violência, senão o sistema público. Então nós lá na delegacia, nós vamos ter mais mulheres. Os números vão Uhum. falar sobre mulheres com baixa escolaridade, negras, com empregos que não oferecem muita renda, que residem em locais mais vulneráveis. Os números vão nos dar esses dados. Mas Agora, a realidade, nós temos a certeza que não é só Sim. ela. Uhum. A diferença é que as outras mulheres, elas têm Outros caminhos. Outros outros caminhos. caminhos, né. A dona Maria, que lá da vila, ela vai ter um casebre, e que ela precisa daquele Casebre. casebre. A outra mulher, talvez ela tolere e talvez as que têm mais condições tolerem mais ainda, muitas vezes, porque ela tem patrimônio para dividir, ela tem um status social para Hum. manter, e entende? que média de tempo, se vocês têm isso, eu não sei, que elas demoram para denunciar ou que elas tenham coragem de Olha, espalhar? eu vou ser bem sincera, eu nunca li nenhum estudo que falasse disso. Fiquei até curiosa para pesquisar, nunca li nenhum Porque eu estudo acho que estudo elas é, pensam muito, eu vejo isso assim, sim. elas não têm coragem ou até elas acham que não é verdade, que na verdade é elas que estão se portando mal Sim, elas se mesmo, culpam. né, Pra todo tipo de e gente. sempre elas é que são o problema, até depois elas Aham. conseguirem enxergar que não é elas, Isso, né. exatamente. Mas achei a tua pergunta interessantíssima para pesquisar, porque eu não conheço um estudo que diga, assim, a média de tempo. Mas o que Até eu porque no início, né, Deise, acho que como tu falaste, demora um pouco para o companheiro dar os sinais, ele se Antes ele é demora um o tempo, galanteador. né. normalmente não vai ser nos primeiros encontros que ele vai, Uhum. revelar que ele é violento, né, vai demorar. Mas a gente tem, gurias, a gente tem casamentos de 50, 60 anos, eu tenho ocorrências assim. Nossa. Né, Uhum. e nós sabemos, se nós pensarmos na relação dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, pessoas que a gente conhece, que a gente sabe,
que tem violência. Sem dúvida. E eu não tô falando, como eu disse, eu tô falando de todas as formas de violência, porque não Exato, é não é só só bater que é é. violência. Tem a violência patrimonial, Essa é verdade. exatamente. tem a violência sexual. E aí quando eu vou fazer palestra, né, nas escolas e para os mais idosos, eu brinco, né, que o sexo ele tem que ter 2 legal. E esse, assim, é um baita tabu, né, vocês vão poder falar mais do que eu até. Tem que ser legal de bom, porque a mulher tem direito a ter prazer. Nós vivemos numa sociedade em que é feio a mulher ter prazer ainda hoje. Ainda hoje. Se eu disser aonde eu gosto, como eu gosto, faz mais assim, faz mais assado, não faz isso, né, nós somos taxadas de putas. É simples verdade. assim. Nós não temos o direito de sentir prazer, não é natural a gente querer ter prazer. E acho Né? que é até da cultura, porque às vezes eu vejo no consultório desde assim: "Doutora, eu não tenho muita vontade, meu marido mandou vir aqui dizer qual é que é o meu problema", né, então o problema então Tem pra que ser gente com ela, né? assim, tem O que ser problema com tem que estar com ela, ela. Não é ele que precisa melhorar, ter mais exato. habilidade, Não, né? carinho, exato, Exato. né, daí a gente começa a conversar: "Tá, mas espera aí, como Por é quê? que Porque é?" ela é um objeto, né, Isso. ela não é um ser, ela é um objeto de prazer pra ele. Uhum. Ele é uma coisa, É. e aí, né, essa coisa eu faço com ela o que eu quero. Por isso que os homens dizem: "Enquanto tu for minha, tu não vai ser de mais ninguém. Quando eu não quiser mais esse celular, eu posso dar pra senhora, mas até que eu quero ele é meu". Mas eu tô falando de um objeto. Agora pensa isso nas relações Nossa. interpessoais, de afeto. E o outro legal que eu estava falando, né, que tem que ser dentro da lei, que é o consentimento, no começo, no meio e no fim. Então, tirar a camisinha no meio da relação, pode caracterizar a violação sexual mediante fraude. Usar de violência ou grave ameaça para praticar relação sexual é estupro. Ato sexual com menor de 14 anos, né, pelo amor de Nossa Senhora, é estupro de vulnerável, não pode nunca, né. Importunação sexual, passar a mão, se esfregar. Então, assim, tem que ter consentimento do início ao fim, porque nós temos direito de escolher se quero ou se não quero. E se eu digo que não quero, é não, não é se eu não disse nada também é não, porque tem que ter um sim, é simples assim. Mas tem que ter, tem que Tem que ter. Tu tem que ser claro pra ti. Não sei se é com um sim ou se é com vem cá, não sei, mas tem que ter um consentimento claro. A gente não tá brincando, a gente não tá falando de uma venda de um carro, a gente tá falando de liberdade sexual. Mais que isso, nosso código fala em dignidade sexual. O bem que eu protejo é dignidade sexual e nós temos. Os homens têm, nós também temos. Daisy, só voltando um pouquinho, tu tinha falado assim, que vocês têm um sistema e que esse sistema vale para todas. Sim. O que esse sistema pode fazer para trazer essa mulher mais educada, vamos dizer assim, com maior poder aquisitivo, é chegar para esse sistema e denunciar também? Sim. Porque se ela está aqui sofrendo essa agressão, ela vai para a médica para resolver esse problema e ela não vem aqui, ela está sendo conivente. Então, eu acredito que não precisa ser só a Maria da Vila, mas a doutora também deveria vir aqui, botar a cara a tapa, né, e falar com o sistema e notificar, porque isso vai ajudar muito a resolver os problemas de todas aquelas que vivem na favela. Porque se aquela mulher pode, eu não vou ficar aqui sendo agredida, eu vou lá atrás também. E o que o sistema pode fazer para trazer essa mulher daqui e se juntar com essa daqui para isso? Então, para isso, a gente conta com a rede. A Lei Maria da Penha também fala muito disso. Nós não combatemos violência doméstica e familiar sozinhos, nós somos obrigados a trabalhar em rede, senão a gente não fortalece essa mulher. Então, e é um avanço que a gente precisa ter, trazer para essa rede profissionais como vocês, os médicos particulares. Eu vou dar um exemplo para vocês, da área da criança e do adolescente, mas também da mulher, tá?
Hoje no nosso município nós temos uma rede excelente para tratar da violência contra a criança e adolescente, e é lei que sempre que um profissional souber que aconteceu uma violência, ele tem que comunicar. É obrigado, sob pena de cometer crime até, está previsto na lei. Uhum. Então faz o comunicado e a gente, esse comunicado é disparado para o conselho tutelar, é disparado para a delegacia e nós vamos agir, tomar as medidas que as crianças precisam. Eu nunca recebi um comunicado de um consultório particular na minha vida, em 11 anos. Nunca um médico ou uma médica me ligou e disse: "Deise, eu tô preocupada com essa paciente". Uhum. Nem que fosse para dizer: "Olha, eu não quero aparecer, eu quero fazer uma denúncia anônima, mas eu preciso fazer alguma coisa por ela". Nunca. Então, talvez a gente precise avançar Uhum. e trazer, esses profissionais, porque realmente é uma coisa que lá no início da nossa conversa eu estava pensando, né, quem é o público das senhoras? Né, são pessoas que conseguem pagar um plano de saúde, uma consulta particular, né. Uhum. Então vocês têm um público diferenciado e que sofre violência. Sim. Com certeza. E que elas por si, assim como as outras mais vulneráveis socioeconomicamente, eh, não conseguem fazer a denúncia. Elas não têm coragem, elas têm medo, né, elas vivem num ambiente de segredo e de medo. Então o sistema público, ele está muito mais organizado nesse momento do que o particular. Uhum. Nós avançamos muito com o Taquini, assim, ó, nos últimos 2, 3 anos nós avançamos muito, muito, foi assim um boom que a gente teve de avanço, principalmente com criança e adolescente. Mas é outra, né, coisa que sai daqui Olha ali, ó. desse diálogo hoje, Adorando. né, porque tem talvez um grupo de mulheres que, apesar de melhores condições socioeconômicas, também vivenciam violência. E a gente só vai conseguir, colocar elas dentro do sistema, Uhum. ou pelo menos dar a oportunidade a elas de serem inseridas no sistema, se a gente falar com elas sobre isso, Uhum. né. Eu adorei a ideia da cartilha, até a minha única dúvida, né, Daisy, pensando que nem código de ética médica, É, esse é o porque, por a exemplo, o denúncia menor anônima de só, idade e a né. criança, Sim, eles são menores, né, agora eu fico a dúvida, porque eticamente, se a paciente tá lá toda isso. arrebentada, porque eu já tive Sim, uma situação que eu vivenciei uma vez que a paciente tinha, sim. mas ela não quer de jeito nenhum, aí A gente pode orientar, né, de aí por isso que fazer eu a gostei da denúncia, ideia da mas até que cartilha. ponto eu, como médica, ela me conta em segredo de consulta, eu tenho esse poder ou como fazer Von isso? Sim, teria que Pois é, conciliar isso, né. pois é. É Eh, por isso que eu gostei da ideia da cartilha, agora eu já tô bem desde é, querendo fazer uma Ou a denúncia anônima também dá. mas é esse seria até um avanço que talvez a legislação pudesse é, auxiliar, né, porque, vocês são uma porta de entrada da violência, vocês são uma sim, porta de entrada, só Talvez a que primeira a escutar, exatamente, talvez a primeira a né. escutar e a identificar, porque imagina uma médica que atende a mulher, qualquer área da saúde, ela vai, né, conseguir ainda reunir. mais o ginecologista que a gente Sim, ela né. vai falar de Sim, coisas íntimas naturalmente, né, é. Uhum. para ser avaliada por vocês. Então, nesse ponto até um avanço legislativo no sentido de alterar daqui a pouco o código de Código de ética ética. de vocês, né, para que não houvesse, represálias, porque eu entendo, tem as barreiras jurídicas, né, que vocês têm que respeitar, né. Apesar que quando tem risco de vida não tem na ética, É, mas em Risco de vida doença sim, mas nem sempre, é. né. é. Ai, aqui Realmente, é assim, é ali na balança, né, é ali na balança. Daisy, e deixa eu te pedir, assim, até para a gente traçar, pensei, por exemplo, uma jornada como por exemplo, assim, quando eu sofri agressão, seja ela de qual forma, resolvi denunciar. Então,
assim, tipo a jornada dela, em que canais que ela Sim. procura, se ela tem algum telefone para começar ou se ela pode ir direto, ela tem medo de ir direto, alguém ver, e aí dali o que que vocês fazem, para onde não sei, tipo uma jornada Sim. até para a gente entender, porque vou ser muito franca, assim, a gente acha que sabe as coisas, que tem uma ideia, mas a gente não tem, Não assim, tem. tô impactada, assim, realmente, É. porque É. e começa a sair muita coisa, assim, de Muita vontade de dúvida, né. dúvida e vontade de Sim, fazer diferente, entendeu? sim. Essa que é a ideia. Bom, vamos começar pelo mais simples, que é Isso. quando a mulher, ela tem a iniciativa de registrar. Então a mulher sofreu violência, ela quer fazer a comunicação, ela quer providência, ela quer buscar. Então ela vai até a delegacia, ela registra a ocorrência, ela vai contar a violência que ela sofreu, inclusive ela vai preencher um formulário que nós chamamos formulário de risco, foi criado pelo Poder Judiciário, em que é um formulário que tem 4 páginas de questionamentos que ela marca, assim, é de marcar, né. Uhum. E ali tu vai ter todo o histórico desse casal. Tem perguntas desde assim: "Ah, ele já te proibiu disso, daquilo, ele já judiou de animais, ele já te proibiu", sabe, de então tu tem todo um histórico, todos esses detalhes da vida desse casal. Ela preenche esse documento e ela comunica o fato que aconteceu hoje, a violência de agora. O policial vai pedir para ela: "Você deseja pedir medidas protetivas de urgência?" Aí ela vai escolher se Uhum. sim ou se não, mas ela tem a ferramenta à disposição. O que que são as medidas protetivas? Já falando um pouco disso. Eu gosto muito do nome das coisas, né, então medida protetiva de urgência. Medida é uma providência para proteção da vítima, e ela é urgente. Ela não é para Sim. ficar um mês na mesa do juiz, do delegado. Ela é agora, é uma providência que tem que ser tomada Agora. agora para afastar. O que que ela vai fazer? Afastar a situação de risco. Eu vou tirar a mulher da situação de risco. Como que eu faço isso? Então o policial vai pedir: "Ele tem arma de fogo?" "Ah, tem." "Então vamos suspender a posse de arma dele." "Ele mora na tua casa? Vocês moram juntos?" "Sim." "Então a senhora quer que ele seja afastado do lar?" "Sim, quero." "Por quê?" Porque, pensa, antes dessa lei, a mulher tinha que voltar para casa. Né. A Maria da Penha, depois que ela foi registrar as ocorrências dela, ela voltou para casa, com o agressor. Tu entende isso? Nossa, Pensa tu ir pra delegacia de plantão às 2 da madrugada toda machucada, e o que tu pode fazer é voltar para casa, encontrar ele lá, Entendi. então eu entende? imagina o poder dele ainda mais, né, Sabendo que assim, ela E foi lá para hoje denunciar meu ele. Deus, hoje eu a chego lei a te arrepiar. oportuniza isso. Tu quer que ele saia de casa, que o juiz tire ele de casa? Sim, afastamento do lar. Tu quer que ele seja proibido de fazer contato contigo? Sim. Tu quer que ele seja proibido de se aproximar de ti? Sim. Tu quer que ele seja proibido de fazer contato com os teus filhos? Sim. Ou então ela vai dizer: "Não, é só comigo a coisa, os filhos gostam, tá, vai optar. Tu quer pensão alimentícia desde agora?" Elas normalmente pedem, o judiciário não dá, mas tudo bem. Enfim, são providências. Esse documento, essa ocorrência, toda a documentação que for elaborada ali, ela vai ser enviada para o Poder Judiciário. Quem decide se ela ganha ou não essas medidas é o juiz. Nós, da polícia, temos 48 horas para mandar para o fórum. O juiz tem mais 48 horas para decidir. Gente, são 4 dias. O que que tu faz com essa mulher nesses 4 dias se tu não tem uma rede? Na nossa Nossa, cidade, nós temos um local para a mulher ficar, enquanto ela aguarda, se ela não puder voltar para casa. Muitas vezes é um local de risco, ele tá lá bêbado e armado, tu entende? Tem várias situações. Não tem como botá-la dentro de casa agora, não tem como ir lá tirar agora, porque tem o juiz para decidir. Então em Bento nós temos esse lugar. Bacana. Olha a riqueza disso. nossa, Não é todo município que tem, mas eu tenho conhecimento pela nossa rede que os municípios dos arredores, eles estão se sim, articulando para melhorar isso. Bom, qual é a realidade? Nós não temos mais, na prática, não temos mais essas 48 horas, 48 para o juiz. Por quê? Porque hoje tudo é pelo sistema, né? sim. Hoje é tudo pelo EPROC, o nosso processo eletrônico. Então o policial termina de fazer a papelada, a vítima sai porta fora, a próxima coisa que ele vai fazer é já escanear, botar no sistema, avisa o plantão, ó, tem uma protetiva, vai para o juiz. Então no máximo é de um dia para o outro. Ah, que bom. O que Nossa, que pode demorar muitas vezes? É localizar o acusado.
que às vezes eles são tão sem vergonha que eles ficam se esquivando, eles ficam evadindo. Então poderá ter esse contratempo, tá. Então, ela vai estar com as medidas protetivas, vamos supor que o juiz deferiu tudo, ele deu tudo isso para ela. Ela está num local seguro aguardando a decisão, o juiz vai mandar um oficial de justiça intimar esse sujeito, e ele vai receber a ordem. E aí nós vamos falar do perfil do acusado. Ele vai receber essa ordem, se ele estiver em casa, já tira de casa, se não estiver em casa, tá no trabalho, em qualquer lugar, ele vai dizer: "Ó, tu não pode voltar para casa". "Ah, mas as minhas roupas, minhas ferramenta". Perdida. É a ordem do juiz. Claro que na prática também a gente consegue muitas vezes nós da delegacia articular com eles, ó, ela vai fazer uma muda de roupa, uma trouxa de roupa para ti, vai deixar aqui na delegacia, tu pega aqui. A gente auxilia em alguns ajustes. Bom, ela recebeu a medida protetiva. Ele vai cumprir? A pergunta, né, que crava no peito da gente. Sim. Essas medidas fazem efeito mesmo? Porque tem mulher que morre mesmo com medida, Uhum. né. Então eu digo pra vocês, eu, depois desses 11 anos, eu acredito que as medidas protetivas sim, elas salvam vidas. E isso eu falo muito pelo perfil do homem que agride mulher. O homem que agride mulher, ele não é como o traficante que promete e faz, e que não se importa de continuar sendo traficante. O homem que é violento no ambiente doméstico e familiar, ele é um homem que socialmente, ele é muito querido, ele é muito legal, ele é bom, ele é ótimo profissional, ele rende, ele é funcional, mas ele é um carrasco dentro de casa, ele não sabe se relacionar. Então quando ele recebe aquela ordem do juiz, a maioria segue sendo assim. O Uhum. que que um homem de bem faz quando recebe uma medida, uma ordem de uma autoridade? Ele cumpre. Graças a Deus eles cumprem. Então a maioria dos homens intimados das medidas protetivas vão cumprir, porque ele recebeu uma ordem do juiz e ele Recuou. recua, ele entendeu que é sério e que agora ele vai preso, entende? Então as medidas funcionam sim, tanto que a maioria das mulheres vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas, não estavam no nosso guarda-chuva. Temos aquelas que sim Sim, tinham sim. medidas. E infelizmente, assim, é horrível tu dizer: "Ah, 12,3% mulheres, tinha medida protetiva". O 0,3 é uma inteira, né, não é 0, é uma inteira. É isso Dói aí. dói tu Dói. falar de números quando tu fala de vidas, mas estatisticamente os números nos mostram que a incidência, quando tu tem medidas protetivas, tu tem uma ferramenta extremamente importante. Isso E é é muito bom saber, porque às vezes a gente que não tá no meio, a gente não sabe, né, Daisy. Eu sim, eu me questionava se realmente sim. funcionava isso, né. Mas aí a gente tem que estar com a vítima bem instruída também, né, eu falo para o pessoal na minha delegacia orientar bem, que a qualquer sinal de descumprimento de medida, nós precisamos ser comunicados. Eu brinco, né, com as mais idosas, digo: "Ó, eu não quando fechou a Ferragens Planalto, eu não comprei a última bola de cristal, fiquei sem". Então eu não tenho como adivinhar. O meu trabalho é baseado em informação. Hum. Se não chegar para mim a informação de que ele está descumprindo, ele está te incomodando, eu não vou fazer nada. Então, às vezes, a vítima vai tolerando os descumprimentos de medida protetiva e não nos comunica. Tem que comunicar. "Ah, ele descumpriu 10 vezes". "Ah, filha, 10 vezes tu vai me comunicar que ele descumpriu essa E medida, e para que a gente possa tomar uma providência Denúncia. de Pra pedir que uma não prisão não vá preventiva, além, né. né, de tomar uma medida mais drástica. e como curiosidade, assim, elas retiram a queixa? Sim. Vamos dizer assim, de 100 ocorrências, talvez 50, 60 volta para a delegacia para Pode retirar a retirar. medida protetiva e a ocorrência. Sim. Bom, depois de 11 anos, isso não me afeta mais Meu profissionalmente. Deus. A gente tá aqui que eu tô chego tá me contorcendo. Assim, Eu tô Até suada. é como se vocês dissessem assim: "De 100 pacientes eu dou tratamento, 60 não faz", né. Meu Deus. mas é uma Como assim? Eu não tô sabendo explicar para essa mulher o tratamento, né. Só que não, não é assim, não é tão simples, né. Hoje mesmo eu falava com a minha policial sobre isso, né, a gente tem os nossos dias de debates lá na delegacia, né. A gente tem que entender que é o ciclo da violência. E isso é a representação do ciclo da violência. Tu tem
o estopim, né, o ápice ali daquele casal que ou bateu ou ameaçou, fez alguma coisa que ela considerou grave, ela vai registrar. Aí as coisas se acomodam um pouquinho, aí tem a medida protetiva, afasta o risco, isso é ótimo, afasta. Depois começam a se aproximar. E aí ele começa a falar dos filhos, pensa nas crianças, aí ela começa a ter dificuldade financeira, aí que ele não paga pensão, aí ele começa a mandar flor, os filhos começam a pedir, a família e é realidade, né, a sim. família começa a dizer: "Bah, mas não foi tu que provocou, pensa nele coitado, ele bebe mas ele é um homem bom", sim, ele é, para o resto do mundo ele é. Ele trabalha, ele só bebe no final de semana. É uma pressão tão grande. Ele Que tu promete cede, mudar, que é tudo que a mulher vítima de violência quer, que ele mude. que ele mude. Porque eu brinco, né, eu faço as pessoas rir nas palestras nesse momento, mas é trágico, porque ele é o amor da vida dela. Ninguém começa uma relação com data para terminar. Desde uma relação de amizade, uma relação profissional, ninguém começa uma relação com data para terminar. A gente tem a Idealiza. idealiza que seja eterno e que vai ser bom. Então, assim, exigir de uma mulher que ela, de uma hora para outra, simplesmente mude a vida dela, não é algo que eu entendi isso, que eu como profissional da segurança pública tenho o direito de fazer com ela. Às vezes estressa isso, frustra, claro que frustra. Às vezes a gente trabalha de madrugada, passa a noite ali pedindo mandado de prisão, acorda juiz, acorda todo mundo, vamos lá, a gente se mete em local, conflagrado, ou mesmo que não é conflagrado, o sujeito desequilibrado, a gente se coloca em risco, faz tudo ali, sabe, bota a mulher em segurança, movimenta assim, e vocês imaginam, né, a adrenalina do Nossa. policial, né, Uhum. que tem momentos que assim, ó, tu faz toda essa logística, tu tem que parar pra respirar. E aí, de repente, no dia seguinte ela chega e diz: "Ah, eu pensei melhor, eu quero voltar". Então, assim, tem uma frustração, porque tu quer que ela viva uma vida diferente, né, dá quase que vontade de dizer assim: "Mas eu te dei um caminho, e tu não quer esse caminho? Poxa vida". Mas eu, depois de tanto tempo, eu entendi, ela não tá no tempo dela pra se independentizar dessa relação. Uhum. Ela é E às vezes a dependente gente tem alguém emocionalmente. próximo que acontece. Sim, E como desde tu sim, falaste que esse tipo de homem que faz isso, ele no primeiro momento ele faz toda uma coisa claro, para que ela dependa Sim. e acho que, assim, tu tá tão fragilizada que é sim, aquilo, ele é se o meu amor, se a pessoa que eu escolhi pra minha vida me isso. trata desse jeito, talvez é porque eu tenha que ser tratada assim, Começa a Sim, achar é a normalização normalização, claro, até porque e uma é, das violências psicológicas é culpabilizar ela, né. "Ah, eu sou assim porque tu me incomoda, eu sou uhum. assim porque tu faz isso, né, E aí tu sempre começa a ter alguém, culpabilizando. né, tu começa a dizer: "Não, mas quem sabe ele é trabalhador, tem os Isso filhos", aí, aí tu começa a dizer: "Pô, mas eu acho que realmente o problema sou eu", e volta. e Não, volta. pra ver o quanto E ele começa a prometer que vai mudar, que é tudo que ela quer, uhum. então ela ainda não está pronta para olhar para aquela promessa, para aquela pessoa e dizer: "Eu não é verdade. Tu Uhum. até pode estar querendo, mas tu não vai conseguir e isso vai violar os meus direitos, a minha dignidade, eu não quero". Ela não está nesse momento. Então, assim, algo que eu aprendi a respeitar e não me minar como profissional, e tento trabalhar isso na minha delegacia, com as estagiárias também, é: não é o tempo dela. Vamos para o próximo. Uhum. Nem perde tempo Não, porque isso aí se te gera um frustrando. sofrimento enorme, com certeza. Sim, E tem aí parte, assim, da questão psicológica depois, né, de amparo nesse sentido, pra aqui a gente vítima. te pra vítima ter aqui também Então, nesse a funciona. gente quando ela faz o registro da ocorrência, boa essa sua pergunta. Quando ela faz o BO, ela recebe um encaminhamento, um documento encaminhando ela para o Centro Reviver, Uhum. Ah, que tem aqui em Bento sim. Gonçalves, que é o centro de referência de atendimento às mulheres. Uhum. Lá ela vai ter acompanhamento de assistente social, de psicólogos, se ela tiver alguma necessidade, além disso de saúde, eles vão providenciar o encaminhamento, porque ela vai ter prioridade,
os filhos também, como eu disse antes, né, a creche que tem que mudar, Elas podem uma cesta procurar direto o básica. Revivi, né? Pode inclusive É. procurar direto o Revivi, tanto que os nossos números às vezes não batem, o número lá é maior porque elas vão lá, mas não vão na delegacia, embora a gente se comunique muita coisa, né. E esses lugares que elas têm são Revivi, né, que tem, né, que eles têm os lugares, né, para ficar, que é endereço indeterminado, ninguém sabe aonde. A gente tem o nosso local seguro que o município, criou, e que disponibiliza para as mulheres. Isso mesmo, foi digamos assim, a construção da ideia, né, a idealização e concretização foi através do Revivi e da Coordenadoria da Mulher, que hoje é coordenado pela Patrícia Darol. Isso. Mas é realmente, assim, digamos como profissional, né, e policial, né, que a gente gosta da rua, a gente gosta de sair armado e prender gente, né, e tu tá naquela adrenalina e aí tu quer fazer, resolver. Vem aquele balde de água fria, assim, pá. Uhum. Mas é isso, né, nós trabalhamos com uma área, assim, multidisciplinar, né. Eu tenho várias áreas do conhecimento atuando ali, então eu eu, graças a Deus, assim, eu tô bem liberta dessa frustração, porque, né. Não, e é necessário até para tu poder tocar em frente, né. Sim. Aí às vezes eu vejo assim, ver aquela coisa do meio copo meio cheio e meio vazio, assim, bom, talvez essa não tenha ajudado nesse momento, mas outra- quantas Isso, eu Eu ia falar, né, se de então 10 tu conseguiu ajudar 4, né, 3, já tá ótimo, né. E sabe, gurias, que lá na nossa delegacia, a gente trabalha com violência doméstica e familiar contra a mulher e também com violência intrafamiliar com criança e adolescente, Uhum. inclusive sexual, né. E a maioria das nossas vítimas, aí reforçando o tema da nossa conversa, a maioria das nossas vítimas crianças no ambiente doméstico familiar são as meninas. Principalmente a violência sexual, É. por Não, pais, e padrastos, pegando tios, esse avós. gancho aqui, nós temos filhos homens, né, Aham. É, eu a Alce também. tem menino. Assim, acho que é um dever da gente, Claro. né, já educar os nossos filhos, né. Hã, vocês têm então dicas para isso? O que que a gente pode fazer? Como é que a gente pode, Eu espalhar essa eu acho que assim, eu acho que é mostrar para os nossos meninos, concretamente no dia a dia, nas nossas atitudes, que nós somos livres, Uhum, que nós fazemos escolhas, sabe. E mostrar para eles, assim como você escolhe, eu também escolho. Então, por exemplo, né, eu me separei, e eu precisei explicar para o meu filho todo esse processo, né, e explicar para ele que eu tinha o direito de ser feliz, de me sentir melhor, de que eu gostava do pai dele como amigo, enfim, né, um discurso acessível para uma criança de 7 anos, né. Hã, mas eu acho que a maior demonstração que a gente pode dar para eles é exercendo essa liberdade, essa dignidade, sabe. Conquistando os nossos espaços com diálogo, né, sem violência. Nos posicionando inclusive com eles, quando eles fazem, porque eles fazem também, vão fazer coisas erradas, vamos dizer assim, uhum, todo mundo faz, mas que a gente consiga se posicionar com ele: "Olha, meu filho, isso que tu fez, isso que tu falou, gostaria que tu repensasse, que não é assim, você não é melhor do que uma mulher não é melhor do que você". Então eu acho que é se mostrar mesmo para eles na prática, sabe, o exercício dessa liberdade que nós temos o direito de exercer. uhum. E dialogar muito, né, dialogar muito. Pelo exemplo, né. Pra Pelo essa exemplo geração Vai ter fazer em casa. diferente, né. isso, e infelizmente o número de violências, assim, entre adolescentes tem aumentado muito. Adolescentes e aí a gente aí tu vai pensar assim: "Ah, é só lá na vila?". Não, Não. nas escolas particulares, assim, meninos, com grupos de WhatsApp falando quais são as estupráveis, e eu não tô falando do Rio de Janeiro, tô falando aqui de Bento. Ai, meu Deus. Quais são as que eles comeriam, que poderiam dar para todos,
sabe? São os nossos filhos, vamos dizer assim, bem estruturados, bem educados, em ótimas escolas, falando isso das suas colegas. Uhum. Ah, essa é uma arrombaria. Meu Deus. Entendeu? Um discurso extremamente misógino, Uhum. sabe? Um discurso de humilhação para a mulher, sabe? A gente fica em choque às vezes, né? Não sei vocês, mas a gente É. tá aqui e pensa, meu Deus. É que é uma realidade que é muito palpável, né, a gente às vezes não tem essa ideia do quão palpável e quão próximo tá da gente, né. É verdade. Nossa, Sim. eu acho que tá quase no horário também da Daisy aí apertado, então queria primeiro, em nome das meninas, as meninas depois falam, agradecer o teu tempo, né, porque eu sei que ele é curto, de ter vindo aqui e trazido tantas informações, e eu acho que fica até aberto para quem sabe mais Um uma vez. gostinho de quero mais. Porque, né, a gente ficaria ainda aqui, né, Meu Deus. ouvindo, porque uma que é gostoso te ouvir, né, bom, obrigada. fala assim de uma forma muito, apesar de ser um assunto pesado, fala de uma forma leve. Então foi muito bom, eu espero que também todo mundo que possa ter acesso a esse podcast, que levem alguma coisa de informação disso, e que possam também, quem sabe, auxiliar, né, as suas Sim. amigas ou a si mesmo, porque muitas que assistem, não importa como vocês bem falaram, o nível da pessoa, Exato. que ela possa ouvir isso com carinho, né, e entender que ela tem o direito, né, de ser feliz, de ser livre, tudo que a gente conversou aqui. Exatamente. Então, E para quem quer ajudar a sua amiga, né, ou a sua vizinha, e temos esse dever, nós temos esse dever. Porque não para mim, né, que trabalho diretamente com violências, não é algo que eu consigo conceber que tu ouve alguém apanhar, tu vê alguém sendo violentado e tu não faça nada. Então, assim, nós temos um canal extremamente importante que é o Disque 100, e o Disque 180, são 2 canais. Tá. Então, assim, tá, você sabe que alguém sofre violência, você liga 100, 180 ou 180, que você vai ser atendido numa central, você vai fazer a denúncia, você vai dizer: "Ó, no endereço tal, acontece tal coisa", o que você souber daquela situação, você não é identificado. Não tem como rastrear, tá, não tem, eu lá na investigação não tenho como saber quem foi, não vou saber. E você faz essa denúncia, essa denúncia, ela chega no dia seguinte para a nossa delegacia, tá, às vezes até no mesmo dia. Você vai estar dando a oportunidade para essa mulher de eu chamá-la na delegacia, dizer para ela: "Olha, surgiu uma denúncia aqui de que você sofre violência, deixa eu te explicar o que que tu pode fazer. Tu quer fazer alguma coisa? Tu quer me contar?" Algumas vão dizer, não vão estar prontas, vão estar no ciclo e vão dizer: "Não, isso aí é mentira, é o síndico que é sem vergonha e denunciou meu marido", enfim, N desculpas. Mas tem aquela que vai dizer: "É verdade, e eu preciso de ajuda". Então se uma, conseguir se libertar, nós já ganhamos o dia, né. verdade. Então tem esse caminho, esse canal. Disca direto, 100 ou 100. 180. Ou então 180, é. Uhum. O 100 é o Disque Direitos Humanos e o 180 é o Disque Violência da Mulher. Muito bom. Nossa. E assim, Daisy, eu disse que por mim, eu acho que por nós ficaríamos assim, instigaste muita coisa pra gente, assim, acho que foi importantíssimo. E eu cada pouco eu me questiono assim, estamos no século XXI, tecnologia a mil, Sim. mulheres Formações ainda. aí mulheres ainda que ganham valores diferentes para o mesmo cargo, né, a gente tem preconceitos, assim, em que o homem tudo pode, então assim, parece que a gente chove no molhado, porque tem coisas, assim, que tu ainda parece que tu tá na idade média, e a gente tem que aos poucos, então tudo que a gente tá fazendo é conversar e quem sabe cortar esse ciclo, né, então só agradecer e com certeza a gente deixa aberto e te agradece de coração, porque eu sei que o quão é difícil e espero que também todo mundo que for assistir, se uma aproveitar conta, isso né? para É nós isso. foi uma Com vitória. Que certeza. o custo, financeiro, mas principalmente o custo social e emocional da violência, ele é muito alto. Nossa, Nós estaremos pagando muito caro daqui a alguns anos por essa violência praticada na presença das crianças, contra mulheres, nós vamos pagar bem caro, É verdade. infelizmente. Porque fica um ciclo vicioso, não é? E o exemplo é que é o mais importante numa família.
não é? Então, muitas vezes, as mulheres sofrem violências pelo marido porque ele presenciou quase a mesma coisa com seus pais, Sim. e aí vem de lá, né? Então, só completando aqui da Carol, realmente é muito importante, e hoje em dia a gente não consegue, no século XXI, essa igualdade, né, entre o homem e a mulher, porque nós somos seres humanos, né, com quase todas as características parecidas, né, mulher, homem, certo? Mas que tem uma mente, né, que, que tem o poder, né, de resolver as coisas da melhor maneira possível, dando o mesmo poder para os dois, né? Porque isso é muito importante, porque aí eles podem justamente caminhar juntos e fazer o mundo muito melhor, que é o que a gente está precisando. O mundo está tão conturbado, não é? E se a gente pudesse conseguir conciliar esse poder a dois, homem e mulher, isso iria ajudar muito, né? Então, eu também te agradeço muito, foi maravilhoso, e eu acho que, né, como a Carol disse, de outras vezes, tu vires aqui e não realmente só falar sobre a mulher em si, mas essa parte da criança e do adolescente também mexe muito com a gente. Porque eu tenho netos pequenos, porque meus filhos, não, lógico, têm netos, que daqui a pouco vão entrar na adolescência. Elas têm adolescentes, e isso é muito importante, né? Muito importante para esse crescimento ali. Educá-los, né? E é Acho que é isso. educá-los, e isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Ari. Eu que agradeço, gurias, assim, Nossa. eu fiquei muito feliz com o convite, prontamente aceitei, Nossa, porque eu realmente sou uma militante na área, e eu tenho uma história por trás disso, né, que depois de todo esse tempo, né, dos meus 11 anos, eu falo com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, assim, com o coração bem liberto, né. Eu sou uma pessoa que cresceu num ambiente doméstico e familiar violento, né, meu pai bebia quando eu era criança, e ainda assim eu amava muito meu pai, assim, meu pai era meu xodó. Então eu consigo compreender, essas mulheres que vivem nessa situação, que não conseguem se libertar, que é um ciclo. Então, é um prazer muito grande, assim, estar aqui e poder falar para um outro público, né, que é o público de vocês, é um público diferenciado, né. Então podem me convidar novamente, eu estarei aqui para falar de outros assuntos ou novamente sobre esse, porque é um tema que a gente precisa continuar Divulgar, né? enfrentando. Sim. Nós gente, precisamos concordo. falar, hã, de igualdade. É isso que Isso nós aí. queremos. Eu quero ser tratada como uma igual. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Ai, foi Deus, obrigada. Que maravilha.